Aí nós vamos ver que essas boas obras que acontecem quando um filho ou uma filha de Deus realiza. O que acontece? Aí nós vamos ver que acontece um culto de ações de graças a Deus constantemente. Próximo, por favor. Quando se realizam as boas obras, edificam aos irmãos. Quando um filho de Deus ou uma filha de Deus realiza as boas obras, ele edifica os seus irmãos. Eles adornam sua profissão do Evangelho, fazem calar os seus adversários e glorificam a Deus. São essas as verdades por trás de quando se realizam as boas obras, sendo estas frutos de um coração genuinamente convertido diante de Deus. Fruto de um coração que se submeteu a toda a verdade do Evangelho e que se abandonou nas mãos de Deus para dizer: Deus, estou nas tuas mãos, faz de mim um vaso novo, usa-me para a tua glória. Eu lembro até de um corinho que cantava muito na igreja. Eu quero ser Senhor amado. Lembram desse? Como um vaso nas mãos de um oleiro, toma minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Aí na segunda estrofe diz assim: como tu queres, né? Senhor amado, eu sou o vaso, tu és o oleiro e eu sou o vaso. E aí mostra a soberania de Deus em tratar conosco e nos fazer vasos para o seu uso, para a sua glória, no qual Ele deposita a sua glória, a glória de Cristo Jesus, e nos fazer também instrumentos para produzirmos boas obras que glorificam o seu nome. Agora eu quero voltar lá, por favor, um pouco. Vamos ler o texto de 2 Coríntios, ali mesmo. 2 Coríntios, capítulo 9. Pode fechar aquele X, Wins lá. Isso aí. Aí nós estamos na versão atualizada, viu? Versão atualizada brasileira, tem a versão atualizada de Portugal. Aí também nós já temos a versão literal de 1967. E vamos ler aí, é a mesma versão que nós temos. Vamos ler todos juntos? Não, desculpa. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 15. Nós vamos ler apenas 9 versículos, do 6 ao 15. Vamos lá? Para entendermos o que o apóstolo Paulo vai falar, aí Paulo está escrevendo a quem? Aos Coríntios, né? E ele está escrevendo a essa igreja lá em Corinto. A igreja lá em Corinto. E nessa parte da carta, o apóstolo Paulo vai falar a respeito das boas obras que aqueles irmãos realizavam. Principalmente doações para o ministério do apóstolo Paulo, doações para outras igrejas. E o apóstolo Paulo vai escrever a respeito disso aí, quando ele se dirige à igreja de Corinto. Vamos lá então. 9. Conforme está escrito. Obrigado. Conforme está escrito: espalhou Deus pobres, a sua justiça permanece para sempre. Desculpa. É no 6? Desculpa. Aí, deixa eu. Vamos lá? Mas digo isso: aquele que semeia pouco, pouco também semeará. E aquele que semeia em abundância também semeará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza nem com constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que Ele sempre
visto como, na prova dessa ministração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos. Tem por causa da superabundância, enquanto eles, pela oração por vós, demonstram a ardente afeto que nos têm, por causa da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Podemos rápido? Você fazer uma leitura mais devagar, né? Melhorar mais a fonte, né? Para aumentar um pouco. Eu vou atrás, né? Para vocês. Irmãos, esse texto aí, ele me chama a atenção. Porque o apóstolo Paulo está dizendo tudo o que Deus realiza para com a sua igreja, para com o seu povo, de maneira que o que Deus faz nos deixa sem desculpas para não sermos mão abertas no reino de Deus. Entenderam isso? O que Deus tem feito, o que Deus é e o que Deus faz nos deixa de boca calada para não darmos a Deus desculpa alguma que não temos como contribuir para o reino dele. Mas o que Deus é, o que Deus faz e o que Deus nos dá tem motivo de sobra para deixar nossas mãos e nossos pés desembaraçados, para contribuirmos com tudo o que somos e tudo quanto Deus tem nos dado para o seu reino, a fim de que o glorifiquemos através das boas obras. Entenderam isso? Então vamos para o texto. Vamos para o texto. O apóstolo Paulo está falando de boas obras. E o contexto aqui é de contribuição, de levantar bens, de levantar dinheiro, de conseguir roupas, de conseguir alimento e mandar para os irmãos necessitados. E nesse momento, o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele está dizendo que aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e aquele que semeia abundância, em abundância também se fará. É a primeira lei das boas obras do reino de Deus. Tu só vai colher a quantidade de milho que tu planta. Eu lembro que em 2011, final de 2011, eu e meu pai, mais alguns, fomos plantar uma roça de milho. Um pedaço de terra mais ou menos assim, não era muito grande. A terra foi preparada, vamos plantar. Jogamos ali, a regra é de 3 a 4 caroços de milho por volta. Quando esse milho cresceu, irmãos, perdeu o milho. Teve muito milho que se perdeu, porque nós não conseguimos consumir aquele tanto de milho. De 3 a 4 grãozinhos, em cada milho, em cada pé, mais ou menos 3 a 4 espigas, se não me engano. Quantos caroços de milho tem cada espiga? Não é? Centenas. De 3 vira 4 espigas, com centenas de grãozinhos. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque assim acontece na obra de Deus. Quem é que nos dá a semente da boa obra? E qual é a nossa obrigação quando recebemos essa semente? Partilhar? Plantar. Plantar para dar mais, né, irmão? É a lei da semeadura, irmãos. É a lei da semeadura, é a primeira lei. Vai plantar quantas? Não, só plantar um pedacinho. Vai colher só um pedacinho. Vai plantar quanto de semente? 2 láminas. Vai colher muito. 10 quilos, vai colher muito. Então o apóstolo Paulo começa já a largar o entendimento dos irmãos quanto
a prática das boas obras do reino de Deus no contexto da contribuição para com os irmãos. Aí ele diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, nem com constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. A segunda verdade é a seguinte: o reino de Deus é um reino de voluntários. O reino de Deus não é um reino de constrangidos. O reino de Deus não é um reino de pessoas que estão sendo forçadas a trabalhar para Deus. O reino de Deus é um reino de pessoas cujo coração funciona através da liberalidade. Não existem amarras para ele contribuir, para ele fazer, para ele trabalhar, para ele se doar na causa de Deus. E ali o princípio é o seguinte: você tem um coração voluntário para contribuir com o reino de Deus, para se doar para o reino de Deus. Esse é o princípio que Deus exige. Deus não quer ninguém constrangido. Olha, irmãos, estamos aqui porque tem muitos irmãos morrendo de fome e tem irmãos lá morrendo sem medicamento, sem tratamento. Nós precisamos fazer uma oferta. Às vezes a gente sentimentaliza a igreja e a igreja vai com um certo constrangimento contra o irmão. Ou às vezes o irmão do lado vê que o outro contribui mais e contribui sem problema algum, sem preocupação nenhuma. Ele se doa, ele se entrega, ele diz: olha, o que tenho aqui eu posso dar, e Deus vai fazer a obra, Deus vai abençoar. E isso ele faz de forma desembaraçada, sem constrangimento algum. Mas o outro irmão que está do lado dele se constrange com aquilo: poxa, o irmão está dando, eu não estou, às vezes tem até mais que ele, poxa, eu dá também. Foi constrangido. E o que o apóstolo Paulo está dizendo ali é o seguinte: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, segundo o que está na sua consciência, um coração livre, disposto e voluntário. E o quê? Porque Deus não ama ao que dá, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus quer pessoas que se doem, que ofertem, que contribuam. Mas contribuam com como? Estão pedindo tanto essa oferta que eu vou dar um jeito. Assina o cheque aí. De novo estão pedindo oferta. Não acredito. Vocês não me quebrar, vou ficar pobre. Mas eu vou dar essa oferta. Não é assim não. É com um sorriso escancarado. É com a face pulando de alegria. Se eu e você não tivermos alegria em nos entregarmos para o reino de Deus, em doarmos toda a semente que Deus tem nos dado, e plantar essa semente e vê-la frutificar no reino de Deus, e não fizermos isso com alegria, algo em nós está errado, nos nossos princípios e nas nossas motivações. Porque Deus ama quem dá com alegria, com satisfação, não com um coração preso de amarras, de constrangimento, de pesar. Mas vou ficar mais pobre se eu desse. Não é assim. A mentalidade do reino de Deus é o seguinte: quem pouco semeia, pouco colhe. Mas quem muito semeia, muito colhe. É motivo de sobra, irmãos. Porque quem dá a semente? Quem dá a semente? Deus. É Deus. Quem dá o crescimento? Quem faz frutificar? É Deus, irmãos. Então por que eu estou preocupado em me doar e em doar o que tem para o reino de Deus? Se é Ele quem vai frutificar, se é dele tudo que tem. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios também diz: e quem é que não tem? E quem é que tem alguma coisa que não lhe foi dada? O que é que você e eu temos, irmãos, que não foi dado por Deus? O que é que eu e você temos que podemos dizer: isso aqui é meu? Ou dizer como alguns: é o meu dinheiro, é o meu emprego, é o meu plano de saúde, é o meu carro, é a minha casa. E não sabendo nós que somos apenas administradores das riquezas de Deus, para a glória de Deus e para servirmos o próximo. Entende isso?
multiplicada com liberalidade, com um coração voluntário e com alegria no coração para doar-se e doar o que Deus tem dado para enriquecimento de outros. Correto? Vamos continuar aqui. Versículo de número 8. E Deus é o quê? Poderoso. Olha, para confirmar. E Deus é poderoso para fazer. O que significa abundar? Vamos ler todos juntos? E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. A outra verdade. Aumentar. Abundar é aumentar, multiplicar, crescer sempre mais. Nós olharíamos a suficiência de quem está servindo o reino de Deus com as boas obras. É Deus o quê? Poderoso para fazer o quê? Multiplicar em vós toda a graça. Toda a graça. Veja que tudo ali é máximo. Deus vai fazer multiplicar, abundar toda a graça. Não vai faltar nada. A fim de que o quê? Olha os verbos ali, os termos verbais. Leia, tendo sempre. Em quê? Toda a é as hipérboles da graça, irmão. É as hipérboles da graça. Tendo sempre. O verbo gerúndio. Não vai faltar. Continuamente vai ter. E vai ter o quê? Em tudo. Não vai faltar nada. Lembra lá do vaso da botija da viúva? Que começou a emanar, a fluir azeite do vaso de azeite. E menino vai buscar lá dos vizinhos lá mais vaso, lá mais vazia. E os meninos entraram na casa da viúva com um pote, com bacia. E ela botava uma gotinha de azeite na bacia e o azeite ia fluindo assim. E quanto mais trazia vasilha, mais o azeite fluía, só com a gotinha que tinha, e enchendo os vasilhames de azeite. Lembram dessa história? Tendo sempre muito em tudo, não vai faltar. Não vai faltar. E aí diz ainda, abundez em toda boa obra. Deus não quer que sejamos já ouviu aquela expressão morrinha? Tem outra palavra também, apequenados na realização de boas obras. Deus quer que a gente faça o quê? Abundez em toda, que nós multipliquemos as boas obras em nossas vidas. As realizações de boas obras na nossa vida não podem se restringir a apenas um dado momento, a uma oferta, a um dízimo melhor, a uma contribuição para a obra missionária. Mas o que Deus está dizendo a nós é que nós multipliquemos as nossas ações de boas obras todos os dias. À medida que a graça de Deus se multiplica em minha vida, na mesma proporção eu devo multiplicar as boas obras na vida de outros. Tendo em tudo, então à medida que eu tenho em tudo, continuamente, eu tenho que estar continuamente abençoando outros com essas bênçãos que Deus tem mandado. À medida que esse azeite começa a encher nas vasilhas, eu tenho que pedir para que tragam mais vasilhas, para que se encham mais ainda de azeite. Multipliquem em toda boa obra, abundem, encham-se de toda boa obra. Deus não se contenta com as nossas vidas mirradas, raquíticas, esvaziadas, medíocres, de poucas contribuições do reino de Deus. Uma vez que nós somos por Deus inundado, irmão, da sua graça continuamente, inundado da sua bênção continuamente. Aí ele cita uma passagem do Velho Testamento, conforme está escrito, espalhou o que Deus tem dado e colocado nas suas mãos e nas minhas. Tem ficado só comigo? É meu, irmão. Isso aqui é meu.
Isso aqui é meu. Espalhou. O que Deus botar na mão espalha. Semente só gera fruto em grande quantidade se estiver espalhada no campo. Semente dentro de lata não dá fruto. Semente ensacada não dá fruto. O máximo que vai acontecer é que ela pode perder-se. Mas semente, quando é lançada no campo, Deus se encarrega de fazer com que ela frutifique. Deus quer que sejamos multiplicadores de bênçãos e sendo abundantes em toda boa obra, por causa da graça dele que nos torna suficientes para isso. Por causa da graça dele que nos supre todas as necessidades continuamente. Espalhou, espalha. Que Deus botar na tua mão, espalha, não segura não. Abençoa mesmo, pulveriza o mundo com as bênçãos que Deus tem mandado. Pulveriza. Deu aos pobres, a sua justiça permanece para si. Aí o apóstolo Paulo vai falar algo interessante a respeito de Deus, quando ele diz: ora, preste atenção, olha o fundamento aí dessa multiplicação de bênçãos, não é você não. Olha a fonte de toda a bênção aí. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Quem é que dá a semente? Deus. E quem é que faz multiplicar essa semente e frutificar? É Deus. E ele ainda diz mais alto: e quem é que dá o pão para comer? É Deus. Não é o teu emprego, não. Tu está achando que é teu emprego. Tu está achando que é uma herança que tu recebeu. Tu está achando que é uma poupança de 100 mil reais que tu tem. É Deus, irmão. É Deus. A suficiência nossa de todas as bênçãos está em Deus. Emprego, herança, poupança são apenas meios. Mas é de Deus que provém todas as bênçãos. E diz: é esse Deus, ó, quando ele fala, aquele ali está funcionando como um pronome demonstrativo ali, mas se refere a Deus. Deus que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. E ele diz: enquanto em tudo enriqueceis para toda a... Enriquecer para o quê, irmãos? Enriquecer para o quê? Então vamos ler o 11. Enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberdade, a qual por nós reverte em ações de graças a Deus. Duas verdades. Para que Deus tem enriquecido a gente? Para que Deus tem enriquecido a gente? Usar o que de? O que é liberalidade? Ajudar com alegria. Ajudar com a alma escancarada. Sem desculpinhas. Eu vou ajudar porque esse irmão é até gente boa, sabe? Eu vou ajudar, sabe? Porque está sobrando dinheirinho aí. Vou ajudar. É porque está sobrando. Não, irmãos, é com liberalidade. É ter tudo que Deus deu e ao mesmo tempo não ter nada. Tudo de Deus. Eu não sei igual aquele cachorro que pega o osso e fica ali. Você chega perto, ele roda e quer ligar você por causa do osso velho, ele está com 3 dias de osso roendo. Ele não é liberal, não tem liberalidade. Deus não quer que nós sejamos isso. O que Deus colocar nas nossas mãos é com liberalidade que iremos servir o reino dele e a outros, e abençoar a outros. Então, qual é o propósito de Deus? Enriquecer o seu povo, enriquecer os seus filhos, para que eles tenham o quê? Liberalidade no serviço e na produção de boas obras.
Não é enriquecer para eu me tornar mais arrogante. Não é enriquecer para eu me tornar superior aos irmãos. Não é me enriquecer para que todos me vejam como um homem próspero. Mas é Deus me enriquecer para que eu sirva, para que eu me enriqueça também, distribuindo bens aos outros. É me enriquecer para que eu me enriqueça a outros. Diziam os puritanos que Deus não manda riquezas nenhuma aos homens sem depois lhe enviar necessidades. Sabiam disso? Deus não envia riqueza alguma para nós sem depois enviar necessidades para bater em nossas portas. Irmão, está assim. Toda a riqueza que Deus mandar, Deus vai mandar necessidades para nós suprirmos essas necessidades. Eu estava pensando sobre isso e vi que isso, do ponto de vista de Deus, é altamente equidade. Porque quando temos bênçãos, bens, riquezas, que Deus, todas elas são Deus que manda, e que não repartimos para suprir a necessidade de outros, nós nos tornamos arrogantes, nós nos tornamos meninos e meninas feias e feios diante de Deus, nós nos tornamos materialistas e consumistas. Mas quando Deus manda riquezas e manda necessidades, que nós enriquecemos a outros com bênçãos, Deus está embelezando o nosso caráter, a nossa alma e nos livrando do materialismo e do consumo. Um exemplo rápido. Às vezes duas pessoas recebem o mesmo valor de trabalho, o dinheiro dessa pessoa rende mais às vezes do que o da outra pessoa. Nessa questão que você está falando de partilhar e tal. Mano, se eu entendi, as pessoas recebem R$1.000, cada um recebe R$1.000. Às vezes não faz muito mais coisa com R$1.000 do que a outra não faz, né? Verdade. Porque Deus, uma das coisas que Deus assim, prescreve para o povo dele é o cuidado com a finança, o cuidado com os bens. Por isso que nós somos mordomos de Deus. Aquele que de fato é um filho de Deus, ele é uma pessoa comedida, ele não gasta com extravios, não gasta com coisas supérfluas, né? Ele investe naquilo que é duradouro, naquilo que é o bem. Então, claro que ele vai fazer com R$1.000 muito mais do que uma pessoa que não tem essa visão de Deus, esse conhecimento de Deus. Porque vai ser uma pessoa esbanjadora, vai esbanjar em coisas que com consumismo, materialismo, e esse é um dos princípios. Inclusive, Max Weber vai falar sobre isso aí no seu livro Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Ele trabalha essa questão aí. Por que os puritanos se tornaram grandes investidores na Revolução Industrial, na época do boom da Revolução Industrial? Justamente por causa desses princípios. Eu acho que é aquilo que José fez lá com os irmãos. Muito bom, né? Não tinha lugar nenhum e ele lá tinha e liberou. E para outras nações. Para lá, para outras nações. Não queria que ele. Com certeza. Liberalidade. Vamos continuar ali, irmão? Para a gente terminar esse texto. Estou entendendo o texto? Então Deus nos enriquece para toda liberalidade, a qual por nós reveste em ações de graças a Deus. É a segunda verdade. Nós estamos cultuando a Deus aqui? Estamos orando. Quando você abençoa outras pessoas, essas pessoas agradecem e prestam um culto a Deus por terem sido abençoados por você. Toda boa ação em prol dos irmãos é uma reação de adoração a Deus, é uma ação de culto a Deus. Então toda realização de boa obra no reino de Deus, a resposta dela é glorificar a Deus. Então Deus, ele é cultuado constantemente, irmãos, com a prática de boas obras do seu povo.
quanto mais nós realizarmos boas obras de acordo com a palavra de Deus, mais Deus é glorificado. E Deus é glorificado para além dessas reuniões aqui, irmãos. Essas reuniões aqui, que também é reunião de culto e adoração a Deus. Então, uma das partes do culto, irmãos, é a boa obra. É a boa obra. É abençoar a outros com aquilo que Deus tem nos enriquecido. Outro versículo diz assim: enquanto em tudo, 12, vamos ler todos juntos? Porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Lembra do tópico que nós trabalhamos lá no slide? Que quando o filho ou a filha de Deus realiza uma boa obra, ele está realizando um culto de ações de graças a Deus. Primeiro slide lá. Está aí nesse versículo. Também transborda em muitas ações de graças a Deus. Versículo 13. Vamos ler juntos? Visto como, na prova dessa administração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais contra o Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos. Irmãos, preste atenção nessas palavras. Paulo está usando direto: liberalidade, muito, abundância, graça, tudo. Prestaram atenção nesse vocabulário paulinho para falar de boas obras, da realização de boas obras por parte da igreja, do povo de Deus, dos filhos e das filhas de Deus. Esses são os vocabulários que se usa quando se realiza as boas obras. É muita graça, é muito, é suprido em tudo, é sementeira que não para de gerar semente para se multiplicar em frutos do reino de Deus. E o retorno disso é muitas ações de graças a Deus, é muito louvor a Deus sendo dado. Então, adoram a Deus aqueles que realizam as boas obras e adoram a Deus aqueles que recebem as boas obras. E o apóstolo Paulo diz que isso vai para além da comunidade cristã, quando ele diz lá: e transborda em não só supra as necessidades dos outros, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Aí, versículo de número 13, que nós acabamos de ler, mostra que a realização de boas obras, ela revela o que, irmãos? Revela o que? A realização de boas obras, ela revela o que? Leia lá no versículo. O que a realização de boas obras revela na vida de cada crente? Leia lá. Submissão ao Evangelho. Submissão ao Evangelho. Submissão ao Evangelho. Quando eu realizo boas obras com aquilo que Deus tem me enriquecido em prol dos irmãos, em prol de outros, eles irão olhar para essas realizações de boas obras e irão entender que eu faço isto e os irmãos fazem essas boas obras como prova de que os irmãos têm se submetido ao Evangelho. Se submetido ao Evangelho. O que você fez de diferente? Visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. A obediência. Então é obediência à confissão do... Não é uma igreja que apenas diz que prega o Evangelho, mas é uma igreja que prova com as suas boas obras que ela vive este Evangelho que ela prega. Então toda a verdadeira igreja de Cristo, ela é marcada pela abundância da prática de boas obras, porque essa prática de boas obras na igreja de Cristo revelam, demonstram, reafirmam, confirmam que essa igreja é submissa e obediente à confissão do Evangelho que ela faz. Entenderam isso? Vamos ler o próximo versículo. Enquanto eles, vamos lá, 14, enquanto eles, pela oração por vós, demonstram a ardente afeto que vos têm, por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Boas obras, irmãos, é dom de Deus. Prática de boas obras é dom de Deus, irmãos.
Uma igreja ser rica de boas obras para com Deus é dom de Deus. Então não vai gerar glória para nenhum de nós. Vamos contribuir com alegria, com liberalidade, com voluntariedade, com as mãos abertas. Vamos nos doar para o reino de Deus em práticas de boas obras. Mas no final de tudo isso nós vamos entender e vamos viver movimentados por esse princípio. O que eu faço para o reino de Deus é um dom inefável de Deus. O que é um dom inefável? Bonita essa palavra, né? Inefável. Significa indizível, inexprimível, que não se consegue conceituar por palavras. Que diante deste dom de Deus, quando nós vamos tentar explicá-lo, o vocabulário de todos os vernáculos e de todos os dicionários se esvaziam diante desta grandiosidade que Deus é em graça para conosco. Como dizia o pastor Considor, explode o coração. É dom de Deus, irmãos, é dom inefável. E Deus não quer que nós expliquemos este dom dele em palavras. Deus quer que expliquemos este dom dele, espalhando esta boa semente que ele tem botado em nossa sementeira, para abençoar outros, para ver os frutos para a glória de Deus serem produzidos em boas obras. Então, se a necessidade bater em nossas portas, que Deus nos deixe dom inefável e sermos voluntários para servir a causa dele, suprir as necessidades dos irmãos. Que Deus nos dê um coração desamarrado, desembaraçado, para não nos apegarmos com nada que ele tem colocado em nossas mãos. Que Deus nos dê essa mão aberta, esse coração escancarado, para suprir as necessidades uns dos outros e dos irmãos que Deus vai mandar para nos suprir as necessidades. Que Deus nos dê essa graça. Que Deus nos dê esse dom inefável de o servirmos. Servindo a igreja. É um desafio muito grande, irmãos. Mas, quarto princípio, tudo isso é um dom de Deus. É o dom de Deus. Que se Ele der esse dom de Deus a nós, como Ele tem dado, muitos e muitos, milhares vão ser abençoados através da sua vida e da minha vida. Essa é a grande beleza das boas obras. É que elas não nascem em mim, elas nascem onde? No coração de Deus. Elas não brotam de mim, elas brotam de Deus, da fonte inesgotável de todo bem. Amém? Que nós sejamos canais desses riachos de bênção de Deus para outras pessoas e na vida de outras pessoas. Que Deus nos dê essa graça. Essa graça de não discriminar ninguém para ser abençoado. Essa graça de não estipular prazos, de não estipular características de pessoas que são abençoáveis ou de pessoas que não são abençoáveis. Mas abençoar. Amém. Esse texto aí já graças a Deus falou muito conosco através desse texto. Alguém tem algo a comentar? Quer algo a contribuir? Tem? Os podemos dizer que nós somos mordomos de Deus. Mordomos de Deus. Administramos as suas bênçãos, a semente que Ele nos dá. Pois vai, por favor. 10h50, né? Pode. O primeiro. Então, meus irmãos, o primeiro. O primeiro. Então veja, Deus quer que sejamos frutíferos na sua obra. E com esses frutos belíssimos, né? Que as boas obras são frutos de uma fé verdadeira. Agora o próximo slide, por favor. Então nós já vimos lá naquele texto que as boas obras expressam o quê? O culto de ações de graças lá. Essa foto aqui é clássica, porque ela revela o primeiro Thanksgiving Day lá nos Estados Unidos, no Novo Mundo, quando os irmãos conseguiram a primeira colheita lá, os puritanos que vieram da Inglaterra. Lembra dessa história? No Mayflower. Lembra disso?
fundaram lá suas comunidades no Novo Mundo, que hoje é os Estados Unidos, e os irmãos lá na sua primeira colheita fizeram um banquete e agradeceram a Deus por aquela colheita de alimentos. Então, a vida dos puritanos, daqueles crentes, sempre foi marcada por uma ação, por motivações e por obras de gratidão a Deus. Aí, culto de ações de graça, o que a gente chama hoje de culto de ações de graça. Aí, a parte da confissão de fé que diz o que ali? Por meio delas, os crentes demonstram a sua gratidão. Falou? Não, os Estados Unidos começou com os puritanos, né? Teve participação deles no desenvolvimento dos Estados Unidos. Eles perderam essa essência aí da divisão, de ser amável. Agora eles são apegados ao dinheiro, orgulhosos, arrogantes, repassados de todo mundo. Verdade. Mas até hoje eles são de ação de graça. Mas eu não sei se é essa parte Tem. se ainda tem alguma coisa, né? Lá a festa principal não é nem o Natal, né? O culto de ação, é o Thanksgiving. O Thanksgiving. É o primeiro, principal feriado. Sim, verdade. Eles param os empregos mais assim, mais exigentes, param, fazem uma rotina para comemorar com suas famílias o Thanksgiving dele. Muito bom. Então a confissão de fé está dizendo que ali, por meio delas, as boas obras, os crentes demonstram a sua gratidão. Irmão, como é que eu vou ser grato a Deus por essa tão grande salvação que Ele tem me dado? Realizando boas obras. As necessidades vão surgindo e você vai suprir essas necessidades. Entendeu? Como é que eu vou ser grato a Deus por tudo isso? Atendendo às necessidades do reino dele. Se doando e doando o que Deus tem te dado para você abençoar outros. Isso é fruto de gratidão a Deus. A gratidão é muito mais do que aquela que a gente vai se reunir daqui a pouco, diante de um almoço bom, né? Eu, Senhor, nós te agradecemos por esse pão de cada dia. Amém, isso é gratidão a Deus. Mas gratidão também é pegar desse pão e matar a fome de outro. É pegar do que Deus tem dado e mandar para matar a fome de outros. Isso também é gratidão a Deus. Próximo slide, por favor. Aí nós estamos nesse slide. Depois, além de ser uma prova material da gratidão a Deus, as ações, as boas obras, elas fazem o quê? Edificam aos irmãos. E vai muito mais além. Além de edificar os irmãos, estimula outros a realizarem boas obras. Irmã Juliana, por favor, leia para nós Hebreus 10, 24. Por favor. Irmãozinho, pega a tua Bíblia, por favor. Leia para nós Mateus 5, de 3 a 16. Vai segurar aí. Joel, 1 Pedro 2, do 2 ao 12. Quando eu ler aquele tópico lá, tu vai ler essa referência. 2 Coríntios 9, 12, nós já lemos, né? Mas eu vou pedir a Elaine, por favor, que leia essa referência. 2 Coríntios 9, 12, somente isso. Quem achou aí, irmã Juliana? Hebreus 10, 24. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao quê? Ao amor e às. O que é considerar o irmão? O que é considerar o irmão? Não tem nada a ver com o nariz empinado. Mas o nariz empinado ele passa por você assim e nem te vê. Você nem está ali. Passa batido. A pessoa que considera o outro, ela é atenciosa. Tem interação. Tem envolvimento. Tem doar-se dele para o outro. Atencioso. Hospitaleiro, acolhedor. Mas a palavra também considerar significa também respeitar. Notar com respeito. Notar com dignidade. A palavra considerar também nos traz o sentido de nos preocuparmos com o outro. Nos preocuparmos com o outro. Então, consideremos uns aos outros.
estimularmos ao... O que é estimular? Dar estímulo. O que é dar estímulo? Fazer o outro reagir. Fazer o outro reagir. Fazer o outro agir. É incentivar. É propiciar maneiras para que esse irmão também se conscientize. Eu também tenho que estar nessa. Contribuir com a causa de Deus. Olha que coisa maravilhosa os irmãos contribuindo. Isso é uma bênção. Eu também tenho que fazer isso. Vai fazer Joel do filho. Joel? Não só Deus. Então, irmãos, preste atenção. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Primeiramente é amor, porque boa obra só acontece quando tem amor. Aí nós já falamos do amor lá passado. Ele tem a ver com o sentimento, mas ele não é um sentimento em si mesmo. Porque o amor me leva a agir além do que eu sinto pela outra pessoa. Às vezes não me simpatizo, mas o amor de Deus me faz vencer essa barreira de não simpatizar-se para ver o bem dela e não para ver o prejuízo dela. O amor nesse momento é muito mais ação do que conceituar, do que sentir. Amor é prática. Eu não vi Jesus Cristo em momento algum lá com Deus dizendo: mas e se eu for lá e for rejeitado por eles? E se eu descer para lá e eles quiserem debater comigo? Não, mas eles não merecem. Cristo de forma alguma. A Bíblia diz que a si mesmo ele se entregou e a Deus agradou morrê-lo. Então estimulemos-nos uns aos outros ao amor. Sem amor de Deus não haverá boas obras. E a prática de boas obras é o que o escritor aos Hebreus está dizendo. E isso, meus irmãos, é uma ação que deve ser constante dentro da igreja. Eu considerar os irmãos, amar os irmãos, estimular os irmãos, incentivar os irmãos, abrir momentos e situações propícias para que os irmãos desenvolvam, meus irmãos, na prática das boas obras. Isso é estímulo. Não é competitividade. Não é isso que a igreja de Cristo quer e não é essa a característica de Cristo. Nós competimos para ver quem faz mais boas obras. Não é isso. É incentivar uns aos outros para que todos nós estejamos engajados na prática de boas obras. Que ninguém fique de fora. Por isso que temos que considerar uns aos outros. Então, as boas obras, além de edificar os nossos irmãos, elas também, edificar com bênção, abençoar os nossos irmãos, elas também nos levam, meus irmãos. Essa verdadeira consciência de boas obras nos leva a considerar os outros, incentivar e estimular os outros ao amor e às boas obras. Segundo tópico, vamos ler lá. As boas obras adornam sua profissão do Evangelho. Nós não lemos lá em 2 Coríntios capítulo 9 que a prática de boas obras demonstrava para os irmãos que estavam do outro lado que aqueles irmãos eram obedientes à confissão que faziam do Evangelho, que aqueles irmãos não eram apenas confessadores do Evangelho, mas eles se submetiam à mensagem que eles também pregavam. Nós vimos lá, Mateus 5, do 13 ao 16. Eu quero que agora leia, irmão. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Quando nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o doador ilumina todos os que se encontram na casa. Complete. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim também, deu outro versículo. Assim brilhe também a vossa luz. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras. Para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem a vosso Pai. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nesses versículos aí, Jesus Cristo está se dirigindo aos seus discípulos, à sua igreja, e está falando da prática das boas obras
diante da comunidade que está fora da igreja. Não é a comunidade de fé, é para o mundo. Por isso que ele fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Cristo não falou: vós sois o sal da igreja, vós sois a luz da igreja. Ele está dizendo: o sal da terra, luz do mundo. Então aí, nesse momento, as boas obras estão sendo entendidas como prática diante do mundo sem Deus. Do mundo sem Deus. E o motivo da prática dessas boas obras é que Deus também seja glorificado por este mundo. Entende? Como isso acontece? Primeiro, ele diz que nós somos sal. Sal só salga fora do saleiro. Não é isso? Aí vem as características do sal. Ele dá sabor, ele preserva e também é usado também para curar algumas enfermidades. O sal. Quando eu me cortava, meu pai botava muito sal nos ferimentos. Então, meus irmãos, essas são as características do sal. É para parar de doer. Agora veja também: sois a luz do mundo. E aí Cristo trabalha mais a questão da luz. Ele diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Está lá a cidade. Você já viu uma cidade de águas lindas aqui à noite? Ela não fica no alto, toda iluminada. Não se pode esconder aquela cidade. À noite ela fica toda clarinha lá, no alto da montanha. E Cristo está dizendo: e não se pega uma candeia, que é a luz, né? Não se pega uma candeia para se colocá-la debaixo da mesa. Como é que você acender uma lamparina e colocar debaixo da mesa? Vai iluminar quem? Mas ele diz: antes se pega essa lamparina e põe no velador, na parte mais alta da casa, para que todos sejam iluminados. É o que Jesus Cristo está dizendo. Quando ele fala que a lâmpada fica acima de todos, para iluminar todos na casa, ele está dizendo o seguinte: que cada um aqui que se diz discípulo de Cristo, você está num lugar de destaque. Não é para você bater no peito e dizer: eu sou melhor. Filho de Cristo, estou num lugar de destaque, sou luz, então eu sou superior a todos esses aí. Não é isso. É que o lugar de destaque que você está, foi Deus quem te colocou lá. E ser lugar de destaque significa estar diante dos olhos de todas as pessoas. Todos os olhos estão olhando para você. E se você vacilar, você vai ouvir essa frase: mas não é o crente? Olha aí, tá vendo? E diz que é evangélico. Ou nunca ouviu isso? Veja só, se o pessoal da igreja está assim, imagina a gente, hein? Não adianta, irmão. Se você falou que professa o evangelho, já era. Já era para você, já era. Eles vão ficar de olho em você 24 horas. E eles sabem se você de fato vive essa verdade ou não. O mundo, ele tem um juízo muito aguçado para apontar os discípulos, mas não tem para si mesmo. Mas quando é julgar os discípulos de Cristo, eles são bons demais, afinadíssimos para isso. Então, primeiro, Deus te colocou num lugar de destaque, para você levar luz para todos que estão em trevas. E ó, luz não faz barulho não, viu? Luz não é fazer cultinho dentro da repartição lá na hora do almoço, não. Tem gente que acha que fazer os cultinhos lá é ser luz. Luz é o símbolo do silêncio, mas que demonstra diferença. E luz denuncia defeitos, ou não? Se apaga as luzes assim, ninguém está vendo ninguém, então todo mundo perfeito. Mas depois que liga e dá de cara com a minha cara, rapaz, que coisa. Você viu os defeitos. A luz denunciou os defeitos.
Assim, Cristo está dizendo, é o teu comportamento, são as tuas boas obras, lá no meio de todos, que você não vai precisar falar muita coisa. Eles vão começar a ver as boas obras que você está praticando e a consciência deles vai acusar a eles mesmos. Eles vão dizer, poxa, fulano deveria ter xingado um palavrão aqui contra aquele fulano ali. Eu não deixava passar em branco. E ele, pelo contrário, ficou calado, tranquilo, sentou aí, não arrumou briga. Poxa, chegou a hora de fulano se vingar daquilo que fizeram contra ele e ele não se vingou. Ele só está observando. Da mesma forma que ele observa os maus exemplos, ele também observa os bons exemplos. E aquilo fica na consciência dele e ele diz, isso aí é que é ser filho de Deus. Quando ele faz isso, ele glorifica a Deus. Entenderam essa questão? Agora veja. Então é isso que Cristo está dizendo para nós. Nós temos que ser praticantes das boas obras no meio deste mundo aí. Boas obras em todo sentido. E aqui boas obras está ligada ao contexto moral também. Contexto moral. Por isso que Cristo está dizendo, seja luz, seja sal diante do mundo, diante da terra, dos homens perversos. É isso que Cristo está dizendo. É boas obras ligadas à questão moral, à questão do que é certo, a lei de Deus, a vontade de Deus. Entenderam aí? Vamos para o próximo texto então. Fazem calar os seus adversários. A prática de boas obras diante do mundo perdido, os adversários da igreja vão ser silenciados. 1 Pedro, quem pegou? 1 Pedro 2,12, né? Mantendo-os em prol o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da licitação. Amém. Francis Schaeffer fala que durante o Império Romano, quando o Império Romano estava governando as nações, aconteciam muitos bacanais, muitas festas de orgias, e muitas romanas saíam grávidas daquelas perversões. E elas esperavam crescer o menino, desenvolver a criança, e iam para os lixões e davam a luz lá a essas crianças, jogavam essas crianças nos lixões. Francis Schaeffer diz que os cristãos ficavam apostos. Quando elas jogavam esses filhos nos lixões, os cristãos iam lá, recolhiam essas crianças, levavam para casa, cortavam o cordão umbilical, banhavam, cuidavam, alimentavam, levavam essa criança para a igreja. Em casa pregava o evangelho para ela, ensinava a palavra de Deus para ela, vivia o evangelho diante delas. E essa criança era uma cidadã romana agora. Se desenvolvia como um adulto e adquiria o direito de cidadão romano. E quando se tornava um adulto, era um cristão. Era um filho de Deus. Era um praticante de boas obras. Totalmente diferente da cultura romana. E assim aconteceu com milhares de crianças no mundo romano. Os cristãos, eles eram resgatadores dessas crianças. Né? E dessas crianças, Deus fez com que muitas dessas crianças se tornassem pregadores do Evangelho. Soldados que iam dominar territórios, e muitos daqueles soldados eram cristãos já. Eles iam lá dominar, mas iam lá também pregar o Evangelho. O Império Romano achando que estava tomando as nações com seu poderio, e o Evangelho de Deus usando o Império Romano, e Deus usando o Império Romano para que o Evangelho dele fosse pregado a todas as nações daquela época. Por isso que Paulo vai dizer, os da casa de César ou Saúl, Deus já estava fazendo uma grande obra ali, na elite romana e na população romana como um todo. O Evangelho estava sendo pregado. E os romanos ficavam impressionados com a atitude dos cristãos. Não de ir contra o império, mas de serem submissos, de serem amorosos, de aceitarem a punição. E assim Deus fazia a sua obra no meio do Império Romano. E aí, nesse momento, quando eles achavam que o cristianismo era inimigo do Império Romano, eles começavam a ver, mas como é que um povo pode ser inimigo do Império Romano se esse povo recolhe os nossos filhos que nós abortamos aí no chão? Como é que esse povo pode ser inimigo do Império Romano se eles entregam a própria vida para morrer, sem resistência alguma? Como é que esse povo pode ser inimigo do Império Romano se eles não montam um exército contra nós? Isso começava a trabalhar na consciência deles.
vazia e calados, e por final glorificam a Deus. As boas obras glorificam a Deus. É Dani, por favor. 9 e 12. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Mas também redunda em muitas graças a Deus. Então Deus é louvado na parte de boas obras, tanto diante de um mundo perdido, como diante da igreja de Cristo. As boas obras glorificam a Deus. Amém? Então aqui findou o tópico 2. E eu espero que os irmãos tenham aprendido a palavra de Deus, que nós tenhamos aprendido esta palavra, e que Deus nos dê esse dom inefável de sermos operosos, frutuosos, né? Em práticas de boas obras, tanto para com a igreja de Cristo, como para diante desse mundo perdido. Para ver, segundo Coríntios capítulo 8, 1 ao 4, quando os irmãos da Macedônia ofertam aos pobres da Judéia. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Amém. Pediu para serem participantes e sendo pobres. Sabe por quê? Eles entenderam que a suficiência deles estava em Deus, que a riqueza que eles poderiam contribuir para com os irmãos estava em Deus e com Deus. Eles já haviam entendido isso. Eles rogavam ao apóstolo para também contribuírem para com as igrejas. E aí, nesse contexto, não me falha a memória, a igreja da Judéia, que está passando uma grande fome lá, e os irmãos dos gentios agora os irmãos eles estão brigando. Paulo, deixa a gente ajudar esses irmãos. Olha aqui, irmãos, que coisa maravilhosa. Os irmãos alegres e ali lutando com Paulo, rogando: Paulo, deixa que nós também os ajudemos. Em pobre, irmão, sem muitos recursos, com posses que o apóstolo Paulo diz, e além das posses deles. Ei, irmãos, que Deus nos dê uma igreja assim. Que Deus nos dê uma igreja assim, que rogue a outros, para que nós sejamos meios de bênçãos para outras igrejas e outras pessoas. Que nós não precisemos ninguém nos empurrar para sermos participantes desse reino, mas que nós mesmos sejamos voluntários. Amém? Irmãos, faz uma oração aí para encerrar nossa aula.